se eu te dissesse que a única coisa entre você e os seus sonhos é a coragem de confiar na sua voz? O que mudaria na sua vida se você fosse mais autoconfiante? Se você, a partir de agora, parasse de se esconder e começasse a se permitir ser vista, ouvida e valorizada por ser quem você é de verdade? Eu estou aqui hoje para te lembrar do poder de transformação da sua comunicação. A sua voz é um instrumento para que você reivindique os espaços que você almeja ocupar. Só que lembre de uma coisa: enquanto você ignora a sua voz, você está ensinando o mundo a fazer o mesmo. A minha missão é incentivar o maior número de pessoas possível a assumirem o protagonismo das suas vidas por meio da comunicação. Porque eu sou inconformada com um tanto de gente incrível, talentosa, com vasta experiência, conhecimento, histórias de vida inspiradoras, e que estão permanecendo em silêncio. Existe uma lacuna enorme entre quem essas pessoas são e o que o mundo sabe sobre elas. Só que nisso há muita perda. Elas perdem espaço para quem sabe falar bem, e o mundo perde, porque a nossa história, o nosso conhecimento e a nossa experiência pode transformar vidas. Eu trabalho com comunicação há 12 anos, e claro que eu aprendi muitas técnicas. Estrutura de fala, linguagem não verbal, ritmo, respiração, storytelling. Só que hoje eu estou aqui para falar sobre algo que é ainda mais valioso. Nenhuma técnica supera o poder da autenticidade. A técnica embala e organiza a sua fala, e isso é muito importante. Só que é a autenticidade que sustenta a sua presença. É ela que faz o público sentir, confiar, se conectar. Em uma era de inteligência artificial, em que um discurso fica pronto em minutos e que um avatar pode fazer um vídeo falando por você, é a autenticidade que te diferencia. Nunca foi tão fácil falar, ou pelo menos parecer que você está falando. Mas também nunca foi tão difícil se diferenciar. Então, como fazer isso? Pelo coeficiente humano. Emoção, sentimento. É sobre ser real, sobre ser você. Muitas pessoas me conhecem porque eu fui Miss Brasil em 2019 e representei o nosso país no maior concurso de beleza do mundo, o Miss Universo. E é claro que ser Miss me ensinou muito. Só que muito antes desses títulos, eu era a Júlia. Uma menina que, na época da escola, detestava pentear cabelo, usava chuteira e tinha bigode. Sim. E por que eu escolhi contar essa parte da história para vocês? Porque foi nessa Júlia que nasceu a minha autoconfiança. Eu não era popular e nem de longe a mais bonita. Na verdade, eu sofri vários episódios de bullying. Só que eu sempre soube que minha voz era forte. E isso me bastava. A minha autoestima não veio do salto alto. Ela veio da sala de aula. Da garotinha que queria ser representante de turma, que sempre queria ser a oradora nas festas de final de ano e que sempre levantava a mão para falar com convicção. Ah, essa Júlia. Eu entendi muito cedo que o que mais importa não é a imagem. É me sustentar. Mesmo quando riem, mesmo quando duvidam. É essencial se conectar com a nossa criança. Porque em determinado momento da minha trajetória, envolta nesse universo de concursos e passarelas, eu me desconectei de mim mesma. Eu comecei a viver para suprir as expectativas que as pessoas esperavam de mim. Só que isso me adoeceu e atrasou demais os meus resultados. Como eu falei, eu precisei voltar para aquela Julinha, que entendia o real significado de beleza. Afinal, beleza sem propósito é somente aparência. E foi quando eu me conectei de novo com essa Júlia que eu venci algo que eu esperava por 5 anos, o tão sonhado título de Miss Brasil. E a melhor parte, eu venci sendo a mulher que eu decidi ser, e não a que as pessoas esperavam que eu fosse. Esse encontro ou reencontro com a minha autenticidade me ensinou algo valioso.
A autoconfiança, ela não é destino, ela é uma construção. E sempre quando a gente se perde, existe onde se reencontrar. E, para mim, isso acontece em 3 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Afinal de contas, ninguém confia em quem não conhece. Isso também vale para você. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas principais características? Quais valores são inegociáveis para você? O que te irrita? O que te dá medo? No que você acredita verdadeiramente? Essas perguntas, elas precisam de resposta. Porque quando você não tem clareza sobre elas, outras pessoas vão responder por você. E isso é muito perigoso. Porque aí a gente começa a viver uma vida como personagem de histórias que estão sendo escritas por outras pessoas. E aí você mina a sua autenticidade e, consequentemente, a sua confiança, porque a gente não acredita numa pessoa que não parece de verdade. Isso também vale para você. E aqui, como comunicadora, não tem como falar de autoconhecimento sem falar de comunicação intrapessoal, que é a sua comunicação consigo. Afinal, só se comunica bem com o mundo quem se comunica bem consigo mesma. Eu aprendi outra lição muito valiosa. A principal voz que você precisa ouvir é a sua. Só que para a gente ouvir a nossa voz, precisa de tempo, de intenção, de presença. E aí eu já te pergunto, você tem tempo de qualidade com você mesma? Tempo para observar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. A gente precisa refletir, escrever. Escrever é terapêutico. E até falar com você, seja em voz alta, seja em silêncio. A verdade é que quanto mais você aprender a se ouvir, mais clara e verdadeira fica a sua mensagem para o mundo. O segundo pilar é a autoestima. A gente também não confia em quem a gente não admira. Como que tem sido o seu olhar para você? O que você fala para você? Tem gente que é excelente em fazer discursos, ter conversas sobre assuntos complexos, mas na hora de dirigir palavras para si mesma, só tem autodepreciação e autocrítica. Muitas mulheres hoje estão travadas por um inimigo invisível, que é o medo do julgamento. Só que esse medo do julgamento, ele, na verdade, vem de uma necessidade profunda de validação externa. Só que deixa eu te falar uma coisa. Por mais perto da perfeição que você consiga chegar, você jamais vai agradar a todos. E muito menos ser capaz de controlar o que as pessoas pensam sobre você. Só que esse desejo de aceitação universal, ele é exaustivo. E eu falo com propriedade, porque foi justamente isso que me adoeceu. Eu precisei entender que o meu valor não está na minha imagem, nem no quanto eu tenho na conta bancária, nem no meu currículo. O meu valor está em que me torna eu. A filha amada, a parceira fiel, a amiga leal, a profissional comprometida, a mulher que honra os seus valores e que se respeita. Quanto mais a gente honra essa forma como a gente se vê, mais a gente desenvolve o amor próprio. Só que se hoje você ainda não tem esse amor próprio que você gostaria de ter para se expressar com autenticidade e se sentir confiante, existe um caminho. Esse caminho é o autocuidado. Afinal de contas, amor, valor e cuidado estão totalmente relacionados. Pensa comigo, a gente não cuida daquilo que a gente valoriza? Quem ama, cuida. Então, dá para a gente inverter essa ordem. A gente não precisa ficar esperando a gente sentir todo esse amor próprio para se cuidar. A gente começa a se cuidar. E quanto mais a gente se cuida, mais valor nós vemos em nós mesmas. Autocuidado não é futilidade, é fundação. Cuidar da sua saúde física, saúde emocional, saúde mental, exige atitudes que só você pode ter por você. E o nosso terceiro pilar é a autorresponsabilidade. Afinal, ninguém confia em quem não cumpre o que promete. Isso também vale para as suas promessas com você.
Eu acredito que uma das coisas que mais destrói a nossa autoconfiança são justamente aquelas quebras internas. Sabe aquelas promessas que você faz dia após dia, mas que nunca cumpre? Como, por exemplo, segunda eu começo a correr. Aí chove, aparece uma demanda do trabalho, tem o aniversário de uma amiga, aí vem outra segunda com novas desculpas. Ou então, amanhã eu vou gravar aquele vídeo. Aí você faz 20 versões, assiste, não gosta de nenhuma, e fala, deixa isso para lá. Só que esse deixa isso para lá vira um hábito. E é esse hábito que corrói a sua autoconfiança. A gente não passa a confiar em si no pensamento, é no movimento. A gente precisa dar passos, mesmo com medo, porque são esses passos que vão construir a ponte da mulher que você é hoje para a mulher que você quer se tornar. É muito importante entender que coragem, do latim, significa coraticum, agir com o coração. Ou seja, a gente fala sobre essa definição de agir com medo, mas para mim é muito mais sobre ter clareza do porquê. Porque quando você tem essa clareza, você tem motivação, motivo para ação. Então você começa a agir pelo seu porquê, pelo seu propósito, pelos seus planos. E aí a coragem simplesmente acontece. Então hoje eu te incentivo a se conectar com esse porquê e simplesmente agir. Grave o vídeo, faça o roteiro, marque a reunião, fale. Mesmo com medo, mesmo imperfeito. A gente precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo que não esteja da forma como a gente quer ainda. Como eu já falei, a autoconfiança, ela não vem pronta, a gente constrói. Só que a boa notícia é que as ferramentas para essa construção estão em você. Então, se tem algo que você precisa fazer hoje, é tomar uma decisão. Assumir um compromisso com você. E falar esse compromisso em voz alta, com uma voz forte. Porque quando você confia em você, a sua postura muda. Os seus gestos mudam. E até a sua voz muda. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei de onde você vem. Eu sei que muitas vezes lá fora vão tentar te calar. Pode ser que as condições perfeitas para que você brilhe nunca existam. Só que você não precisa esperar. Eu te convido agora a levantar da cadeira de espectadora e assumir o palco da sua vida. Eu sei que você é incrível. Só que se você não falar, ninguém mais vai saber. Muito obrigada.